Boa tarde a todos. Hoje é quinta-feira, 25 de maio. Estamos reunidos para um novo podcast do Grupo de Conjuntura. Estão presentes aqui Margarida Gutierrez e Caio Prates. Tá? Hoje a gente vai analisar as melhoras e os problemas que permanecem, digamos, no arcabouço fiscal que foi aprovado na noite do dia 23 de maio, tá? Nessa noite, não, na terça-feira à noite, o arcabouço fiscal foi aprovado com um total de 372 votos a favor e 108 em contras, tá? Por outro lado, ontem, dia 24 de maio, quarta-feira, foram rejeitados todos os destaques que tinham sido colocados e agora a proposta está seguindo para o Senado, tá? Os analistas têm analisado essa proposta. Basicamente, então, Caio e Margarida vão começar a discutir quais têm sido as melhoras e nos alertar sobre a continuidade ou não de alguns dos problemas que a gente tem destacado nos nossos encontros anteriores, tá? Então, eu gostaria que o Caio, não, se puder, apresentasse, não, as suas impressões e a sua análise sobre o que foi aprovado na nova versão do arcabouço fiscal. Certo, Lixa. Bom, como o Lixa colocou, né, nessa semana a Câmara aprovou o texto final do relator, né, do projeto de lei do arcabouço, e, e o fato é que, ainda que as incertezas com esse arcabouço, as incertezas sobre a trajetória tanto do resultado primário quanto da dívida pública continuem muito altas, muito elevadas, o fato é que o arcabouço acabou sendo bem recebido, né? Ele tem sido bem recebido, de certo modo, desde que ele foi anunciado lá atrás, no final de março. Um indicador disso é a queda acentuada dos juros, das taxas de juros mais longas, que são o indicador financeiro mais sensível à questão fiscal. Se a gente olhar no dia 29 de março, que era véspera do anúncio das linhas gerais do arcabouço, e olhar como é que evoluíram as taxas de juros longas de lá para cá, até ontem, hoje até caiu um pouquinho mais, pelo que eu estava olhando agora antes de entrar na reunião, nós temos o seguinte, que as taxas de juros de 10 anos, que é tipicamente uma taxa muito sensível à preocupação com a questão fiscal, a taxa de juros de 10 anos medida, no caso, pelo swap pré-DI, ela caiu de 13,1 lá no final de março para 11,8 ontem. Então, uma queda muito expressiva. De qualquer forma, as dúvidas sobre a sustentabilidade da dívida pública a um prazo mais longo, elas continuam muito altas. E um indicador claro disso é o comportamento das taxas de juros reais dos títulos do Tesouro Nacional. As NTN-Bs, que são títulos do Tesouro Nacional indexados à inflação, que pagam, além da inflação, uma taxa de juros real. Se nós olharmos para esses títulos, a gente vai ver que houve uma queda da taxa de juros real nesse mesmo período, final de março para cá, caiu a taxa de juros real de 10 anos, da NTN-B de 10 anos, de 6 para 5,5, mas ainda é uma taxa muito elevada, é uma taxa que mostra uma desconfiança ainda grande dos investidores em relação a uma trajetória da dívida olhando mais para frente. Apenas para efeito de comparação, essa mesma taxa de juros da NTN-B de 10 anos, a taxa de juros real, se a gente pegar ali aqueles últimos meses que antecederam a pandemia, elas estavam girando num patamar um pouco abaixo de 3,5, 3,3, algo assim, de taxa de juros real. Então, o nível atual ainda é um nível extremamente elevado.
Bom, em relação ao arcabouço fiscal que foi aprovado na Câmara e em breve será no Senado, é, o que eu diria é que, sem dúvida, ele trouxe melhoras relevantes em relação ao projeto de lei do governo, mas ainda apresenta problemas bem sérios, que eu vou comentar adiante. A melhora mais relevante do arcabouço em relação ao que o governo tinha enviado com o projeto de lei foi a introdução de sanções em caso de descumprimento da meta. Na verdade, no projeto de lei do governo só tinha uma sanção, que era o crescimento, aquela de reduzir o crescimento do gasto, de passar de ser, em vez de 70% do crescimento da receita real, o crescimento do gasto real passaria a ser 50%. Seria um crescimento, ainda crescimento, mas um crescimento menor. Era a única sanção que havia. O texto agora introduz mais sanções, sendo que a principal delas, de longe, é a volta do contingenciamento dos gastos, contingenciamento obrigatório dos gastos, na medida que, ao longo do ano, dos relatórios bimestrais de avaliação de receita e despesa, vai ficando claro que o comportamento efetivo das contas está se afastando da meta do resultado primário. Então, essa é a principal sanção. O governo vai ter que contingenciar gastos, bloquear gastos, na medida em que isso esteja ocorrendo. Além disso, definiu-se vários gatilhos, que eu não vou entrar muito em questão, gatilhos proibindo, em caso de descumprimento da meta, né, proibindo reajuste de despesas obrigatórias, proibindo aumento de incentivos fiscais, proibindo, no caso das despesas com o pessoal, aumento por fatores específicos, como reorganização de cargos e salários, vantagens aqui e ali. Enfim, isso aparece como um gatilho. E há um gatilho específico, que é a proibição de reajuste do funcionalismo público e da realização de concursos, da contratação de pessoal, mas esse gatilho só será acionado no caso de 2 anos consecutivos de não cumprimento da, das metas definidas para o resultado primário. Então, esses são os gatilhos. Em relação ao gatilho que já havia de uma redução do gasto para um aumento de 50% do aumento da receita e não de 70% do aumento real da receita, o que o arcabouço fez foi deixar explícito, que não estava muito claro no texto original do governo, que o efeito prático desse crescimento menor do gasto só se dará no horizonte de 2 anos, na verdade. Então, vamos pensar em termos práticos. Vamos dizer que o governo, que aliás é bastante provável, não cumpra a meta do ano que vem de resultado primário, que é um resultado primário zero, com uma tolerância até um déficit primário de 0,25% do PIB. Essa regra dos 50% em vez de 70% do aumento da receita, para definir quanto vai ser o reajuste do gasto, só entraria em vigor em 2026, porque em 2025 é quando o orçamento estaria sendo feito, incorporaria essa informação de que o resultado primário não foi cumprido, e aí isso, no orçamento de 2025, é feito para 2026, é aplicada essa regra dos 50%. Então, o que, na verdade, o governo, o relator fez, e isso foi uma coisa importante, para compensar essa postergação que ficou explícita de quando é que entra em vigor esse gatilho dos 50%, o que ele fez foi mudar a base de cálculo, vamos dizer, no nosso caso, de 2025, que vai definir o reajuste em 2026. Em vez de ser o gasto efetivo em 2025, vai ser uma base de cálculo menor, como se já estivesse sendo praticada o limite de 50%, embora na prática ele não vai ser praticado em 2025. Mas para efeitos de base de cálculo, para calcular quando vai aumentar o gasto em 2026, a base de cálculo vai ser essa, e não o gasto efetivo em 2025. Em relação aos gatilhos, eu diria que o ponto mais criticável, me parece, é a exclusão dos gatilhos
em caso de descumprimento das metas, né, da proibição de concessão de aumento real para o salário mínimo. Essa é a principal falha, eu acho, dos gatilhos que foram definidos. Como o salário mínimo é um indexador, grosso modo, de metade dos gastos primários, a continuidade de aumentos reais, sem uma proibição específica disso, é algo perigoso, é algo que tende a tornar, no limite, inviável o próprio cumprimento da regra de gasto. Sobretudo quando a gente leva em questão que esse aumento de salário mínimo real vai estar se dando, pelo menos por enquanto, num contexto, até que isso seja mudado, num contexto onde saúde e educação têm uma vinculação à receita que estará crescendo, há uma intenção do governo explícita de aumentar, em termos reais, o salário do funcionalismo. Então, aumentos reais do salário mínimo nesse contexto todo é uma coisa que pode levar, em algum momento, uma inviabilidade da regra do gasto por uma compressão insustentável das despesas discricionárias. Isso é um ponto fundamental. E lembrando que a regra de gastos na verdade, o coração do arcabouço fiscal. É o centro. Essa regra onde o gasto cresce com um limite e abaixo da arrecadação. Isso é o coração do ajuste, porque as metas de resultado primário que foram anunciadas são mais intenções do governo, na verdade, inteiramente dependentes de um fortíssimo aumento de arrecadação nos anos à frente, e sendo que a arrecadação não é uma variável do controle do governo. Então, isso aí entra no terreno das intenções. O que é uma coisa efetiva, concreta, é a regra de gasto. Se ela eventualmente se inviabilizar, a verdade é que não sobraria nada do arcabouço. Então, a credibilidade dele seria fortemente abalada. Finalmente, outro ponto que tem sido criticado, que tem sido em relação à versão final do arcabouço, é a questão de como foram definidos os gastos para 2024. Porque isso, a crítica é que os gastos vão ser o aumento será muito expressivo para 2024, o que, aliás, vai se dar em cima de um aumento já enorme esse ano. A estimativa é de que esse ano, 2023, o gasto primário do governo central está crescendo em torno de 7%, então, em relação ao ano passado. Então, toda uma crítica sobre o tratamento do gasto para 2024. O que o relator fez, e como ele justificou isso tudo, foi o seguinte: definiu-se uma regra de gasto que vai valer a partir de 2025. Deixou-se 2024 de fora como um ano especial por razões específicas que eu já vou entrar. Definiu-se que a regra que vai valer para a correção de gasto, para os gastos a partir de 2025, é uma regra que pega o crescimento da arrecadação nos 12 meses, o crescimento real da arrecadação nos 12 meses encerrados em junho, no ano que precede o aumento que ocorrerá nos gastos, e acrescido da inflação em 12 meses encerrados em junho. Essa é a regra que foi definida para valer a partir de 2025. O que o relator argumentou é que essa regra teria problema de ser aplicada para 2024, porque tanto o crescimento real da arrecadação nos 12 meses encerrados agora em junho, né, que seria a aplicação da regra, quanto a inflação nesses 12 meses encerrados agora em junho de 2023, estão fortemente afetadas para baixo, na verdade, pelas desonerações tributárias praticadas no governo Bolsonaro. Então, por conta disso, ele definiu que a inflação, não, excepcionalmente para 2024, a inflação que vai corrigir nominalmente o gasto não é essa inflação de 12 meses até junho, e sim a inflação do ano de 2023 como um todo, dos 12 meses encerrados em dezembro de 2023, e ficava a questão de como lidar com a questão do crescimento do real da receita, que acaba afetando, né, pela regra de 70%, o crescimento real do gasto. E a primeira ideia foi abandonada na versão final, que era ignorar o comportamento da receita e dar um aumento de 2,5 reais.
o que foi muito criticado, aí passou-se por uma outra regra, que é a que está valendo, que é uma regra onde o que vai definir na prática o crescimento real do gasto ele vai ser feito em duas etapas. No orçamento vai ser a regra que considera o crescimento real da arrecadação até junho, como vai valer a partir de 2025, de 2025 em diante, mas para efeito de 2024, que vai se considerar não é essa receita, e sim o crescimento real da receita estimado em 2024 em relação a 2023. Vai ser 70% disso que vai definir o aumento do gasto. Então, isso vai ser anunciado ali por maio do ano que vem, depois do segundo relatório bimestral de avaliação de receita e despesa. O governo ali já vai ter a informação efetiva do crescimento real da arrecadação janeiro-abril contra janeiro-abril desse ano e vai projetar a arrecadação do ano. Isso que vai ser feito e é isso que vai ser usado para definir o quanto vai crescer o gasto real o ano que vem. Então, esse é o que saiu. Só queria fazer uma observação que me parece. Vendo por esse lado, não é nada impossível que o crescimento acabe sendo os mesmos 2,5% que estavam previstos antes. Basta que o crescimento real previsto para a arrecadação no ano que vem fique igual ou maior que 3,6%. Isso já garante um crescimento de 2,5% para o ano que vem, como estava previsto na primeira versão do relator. Mas um ponto que tem sido pouco destacado e é importante a gente ter presente é o seguinte: o crescimento real, de fato, do gasto ano que vem vai ser maior do que esse. Vai ser maior do que for definido como um crescimento real. Por quê? Porque vai se usar como o crescimento nominal vai ser o quê? O plano do gasto do ano que vem vai ser esse crescimento real, definido por essa regra que eu expus, mais a inflação de 2023, que atualmente o Focus projeta em 5,8%. Vai ser a inflação de 2023. Ora, como a gente está numa trajetória de tendência de queda da inflação, a tendência é que a inflação média do ano que vem seja menor do que essa desse ano. Então, isso significa que, ao você corrigir o gasto por, digamos, 5,8%, para pegar a projeção atual do Focus, mais um crescimento real X, pela regra que foi definida para crescimento real, aí entre aspas, vou chamar assim, o crescimento real, de fato, no ano que vem, deflacionado corretamente, que é pela inflação média do ano que vem, vai ser maior, porque a inflação do ano que vem, média, tende a ser menor do que a inflação desse ano. Então, tem um aumento adicional aí da receita por esse critério que foi definido. De qualquer forma, um ponto importante que me chamou a atenção hoje, lendo os jornais, vários jornais de hoje, me chamou a atenção foram as declarações do secretário do Tesouro, o Rogério Ceron. Ele levantou entrevistas que ele deu tanto na Folha quanto, se não me engano, no Globo também, um ponto importante que é o seguinte: que seja qual for o crescimento real do gasto que saia dessa regra que foi definida, ele pode não se efetivar no ano que vem. Porque se tiver a meta de resultado primário, que é bem apertada para o ano que vem, o resultado de déficit zero, enquanto um déficit que vai ser alto esse ano. Se essa regra não estiver sendo cumprida, o governo está obrigado, por isso, novo texto do relator, a contingenciar despesas. Então, isso significa que, na prática, não há como cravar qual vai ser o crescimento do gasto ano que vem, porque vai ter um crescimento definido por uma regra, um crescimento possível por uma regra, e vai ter, muito provavelmente, um contingenciamento, que não deve ser pequeno, por outro lado. Então, fica muito em aberto o que vai ser esse crescimento de gasto ano que vem. Deixa eu entrar agora na parte final, do que eu queria fazer alguns comentários sobre um ponto que me parece importante, que é o seguinte: como eu disse no início, a visão predominante dos agentes econômicos é uma visão hoje otimista sobre o arcabouço fiscal. Agora, a gente tem que se indagar de onde vem esse otimismo, na verdade. Ele não me parece que tenha nada a ver com
uma expectativa dos agentes de que as metas que foram definidas pelo Estado primário vão ser cumpridas, ou que a dívida pública vai se estabilizar daqui a poucos anos por causa do cumprimento das metas, ou nada disso. Parece que não é nada disso que está por trás desse, vamos chamar assim, otimismo do mercado financeiro. O que me parece que está em questão é principalmente um alívio, o alívio com que foi recebido o fato de que um governo do PT introduziu uma regra de controle de gastos, e com um teto de 2,5% de crescimento real do gasto. Lembrando que no período do governo Lula e Dilma até 2014, o crescimento real médio do gasto foi de 6% ao ano, em média. E era esse fantasma que estava na cabeça dos investidores, da agência econômica de um modo geral. Mais do que isso, a regra define um crescimento, um teto de 2,5%, e define que o crescimento do gasto vai ser sempre inferior ao crescimento da arrecadação, o que significa que, por definição, vai estar havendo um ajuste vai estar sendo posto em marcha. Só que ele pode ser muito lento, depende, porque o ajuste vai depender integralmente do aumento da arrecadação, que é uma incógnita. Então, o risco aí é de um ajuste muito lento, mas um ajuste vai estar sendo posto em prática e na visão dos investidores, de um modo geral, isso significa que, pelo menos no horizonte curto, digamos, até desse governo, até 2026, o risco de o que está por trás desse, vamos chamar assim, otimismo, é a ideia de que o risco de um descontrole da dívida é muito baixo. Essa é a visão que predomina. Então, eu estou só qualificando o que é essa visão. Para encerrar, eu queria chamar a atenção o seguinte, que mesmo nesse horizonte de curto prazo, eu acho que existem fatores importantes de incerteza que a gente tem que destacar, que podem afetar de forma importante o desempenho da economia. Primeiro é essa questão de um ajuste inteiramente dependente de um aumento muito forte da arrecadação. Eu acho que já está... porque é dele que virá a melhora do resultado primário, né? Depende inteiramente disso. Me parece que já está que esse aumento da arrecadação que o governo poderá conseguir vai ser insuficiente para atingir as metas que foram anunciadas para o resultado primário. Me parece que isso é altamente provável e eu acho que a maioria dos analistas acha isso hoje em dia. A questão, para mim, é se o aumento da arrecadação e, portanto, a melhora do resultado primário que vai ser possível, se ela vai ser suficiente para manter, para dar um mínimo, para não afetar de forma mais grave a tolerância dos investidores em relação ao financiamento da dívida pública. Porque se houver uma frustração muito grande com esse aumento da arrecadação, que é a única, que é de onde virá o ajuste, a consequência é que a dívida vai crescer mais do que está sendo esperado. E uma incógnita importante aí é qual é a tolerância dos investidores em relação a isso. Se a consequência disso for a exigência pelos investidores de taxas reais de juros muito altas para financiar a dívida pública, isso vai ser um enorme complicador do quadro macro, ainda no horizonte desse governo. Então, isso é uma questão que tem que estar atento. Um segundo fator de certeza, aqui concluindo mesmo, diz respeito à questão do crescimento do gasto a cada ano. É um crescimento, pela regra, totalmente dependente do comportamento da arrecadação. Qual é a grande dúvida e qual é a incerteza? Se esse crescimento do gasto vai ser suficiente para acomodar todo esse aumento de gastos que está sendo acenado, desejado pelo governo, sem levar isso a uma compressão das despesas discricionárias que se revele insustentável, né, que no limite inviabiliza a regra de gasto. Então, essas são as incertezas que eu acho que ainda ficam no ar, mesmo no horizonte mais curto. É o que a gente vai ter que acompanhar nesses próximos anos. Fico por aqui, Liz. Margarida, então, teus Deixa eu fazer pontos de aqui alguns vista. comentários. Eu queria colocar algumas questões assim mais gerais em relação ao arcabouço.
menos em relação a essa mudança que houve agora, mas em relação a questões mais. Primeiro, eu acho que esse novo arcabouço fiscal, esse novo regime fiscal sustentável, ele fere um princípio básico da literatura que lida com regras fiscais. As regras são enormes, são variadas, são casos sempre são possíveis de serem mudados. Então, na verdade, não tem nada de uma regra que tem que ser simples, transparente, fácil de ser executada, até para que os demais agentes econômicos possam olhar e observar se, de fato, a regra estabelecida está sendo cumprida. Porque, na verdade, o novo arcabouço admite muitas exceções a cada instante, como, por exemplo, o executivo sempre poderá convencer o Congresso de que está fazendo aumento de receita, o que pretende fazer para aquele ano, e convencer o Congresso de que esse aumento de receitas é viável, é possível, e os gatilhos deixam de ser acionados. Isso está escrito no projeto, que foi agora aprovado pela Câmara. O Executivo sempre tem essa prerrogativa de enviar para o Congresso uma carta de intenções, vamos dizer assim, de que vou aumentar a receita. Se conseguir convencer, aqueles gatilhos que estavam previstos deixam de existir e tudo volta ao normal. Então, isso é uma primeira grande dúvida que se tem e incerteza. Regra é para dar credibilidade, principalmente com relação à trajetória da dívida pública. E, nesse ponto, eu acho que esse arcabouço não dá nenhuma visibilidade, nenhuma previsibilidade. Por isso, acho que ele é pouco crível. Um segundo ponto que eu queria colocar é o seguinte: todas as despesas que podem ser contingenciadas por definição não são as obrigatórias. As obrigatórias não podem ser contingenciadas porque são obrigatórias. Então, a gente cai no caso das chamadas despesas discricionárias. Então, o contingenciamento, pela nova regra do relator, ele poderá ser feito em cima de investimento, custeio da máquina pública e emendas parlamentares. Mas o contingenciamento não pode superar 25% das despesas discricionárias. Tem que ser feito de forma linear e não poderá superar um corte de 25%. Isso é uma maneira de manter investimentos em curso, manter a máquina pública funcionando e as emendas parlamentares que foram já negociadas e estão no orçamento. Ok, para o ano que vem, a gente não vai ter problema, porque a gente tem, neste ano de 2023, uma gordura muito grande em despesas discricionárias em relação ao ano que passou, de 2022. Só que, na verdade, essa gordura que a gente tem para o ano que vem, a gente já não vai ter no ano de 2025, e muito menos em 2026. Por quê? Pela compressão das despesas discricionárias por força de contingenciamento e ou por força do aumento das despesas obrigatórias. Aquelas vinculadas ao salário mínimo, que hoje corresponde a 53% das despesas primárias, vão ter um aumento de acordo com a regra do salário mínimo. Então, hoje, se você tem 53% da despesa que está vinculada ao salário mínimo, daqui a 2 anos esse valor vai ser muito maior. Exatamente por quê? Porque o salário mínimo tem claramente hoje, pela equipe econômica e pelo Lula, uma política de valorização. Isso é uma promessa de campanha, é algo que o presidente, na verdade, é algo muito custoso ao presidente, quer fazer uma política de valorização do salário mínimo. Então, na verdade, o que eu quero colocar? O horizonte de sustentabilidade do novo arcabouço, que pretendia ser uma regra para os próximos 10 anos, ter previsibilidade, você não pode fazer uma regra fiscal a cada ano. Isso não gera nenhuma credibilidade, principalmente num país onde a dívida pública PIB é alta, o nosso maior desajuste macroeconômico é no fiscal. É o que hoje está nos levando a uma taxa de juro real de 6% ao ano, numa NTNB. Ora, uma taxa de juros real de 6% ao ano numa NTNB engessa a economia, impede um crescimento. Por quê? Porque é a base para o custo de oportunidade, o custo do crédito, a emissão de uma debênture. Né? Então, as empresas têm que competir com essa taxa de juros que o Tesouro Nacional paga. Então, isso inviabiliza um crescimento sustentado, de maior fôlego, para os próximos anos. Né? Então, na verdade, aqueles problemas todos que já existiam na ideia original do arcabouço, eu acho que eles permanecem. A inconsistência para que todos os gastos obrigatórios sejam acomodados
é preciso que o gasto primário cresça ao máximo, 2,5%. E assim mesmo, durante um par de anos, isso dá conta dessa acomodação. Depois não vai dar mais. Não vai dar mais porque você não tem mais despesa discricionária para cortar e a obrigatória, por definição, está crescendo. Porque se a gente incluir as despesas vinculadas ao INPC, somam 70% entre salário mínimo e INPC. São despesas que crescem sozinhas. Ninguém precisa fazer nada porque elas crescem. Então, aquela inconsistência de crescimento do gasto obrigatório, especialmente INSS e BPC, que hoje respondem por 50% da despesa primária, né? Para que acomode os outros gastos obrigatórios, o gasto primário tem que crescer 2,5%, porque essas despesas INSS e BPC já crescem hoje a uma taxa real ao ano de 2,5%, nos últimos 2 anos. Então, significa que vai crescer isso, porque a população está envelhecendo. E nesses últimos 2 anos, a gente não teve valorização do salário mínimo. O salário mínimo cresceu apenas com a inflação. Né? Daqui para frente, não. A população está envelhecendo, está se aposentando, apesar da reforma da Previdência, mas esse é um movimento, crescimento vegetativo, e tem um efeito preço aí, que é o efeito do salário mínimo. Né? Então, vejo assim como muito preocupante o Brasil está aprovando um arcabouço fiscal que pretendia ser uma regra mais permanente, e daqui a 2 anos, certamente, a gente vai estar rediscutindo isso. Então, na verdade, esse novo arcabouço fiscal terá uma duração menor do que o teto dos gastos, porque o teto dos gastos ele morreu exatamente por isso. Ele se tornou inviável de ser executado. E daqui a 2 anos a gente está fazendo a mesma discussão, só que com um nível de gasto primário PIB muito mais alto, com um orçamento mais enrijecido do que a gente tem hoje, porque isso tudo vai aumentando a participação das despesas que são obrigatórias e vinculadas, né? E com nível de dívida pública PIB mais alto. Então, na verdade, eu vejo com muita temeridade essa aprovação do atual arcabouço fiscal. Ele vai durar muito pouco tempo e vai tornar o orçamento de pior qualidade no sentido da sua rigidez. Investimentos têm piso, despesas discricionárias também têm piso, e emendas parlamentares agora também têm piso. Né? Então, fica difícil. Eu não gostei nada e sou muito pessimista em relação ao que vem por aí. Ok, obrigado, Margarida, obrigado, Caio. Sem dúvida, a gente continuará discutindo este tema, tá? Analisando os problemas e as distintas, a continuidade do arcabouço fiscal. Agradeço a todos pela sua participação. A gente se encontra novamente a semana que vem. Um abraço a todos.